Hoje é sexta, 20 de dezembro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A primeira competição oficial do Botafogo para a próxima temporada será o Campeonato Carioca. É um torneio que não é rentável e que você acumula jogos em cima de jogos contra equipes de menor investimento. O Botafogo, nos dois últimos estaduais, não chegou nem à semifinal da competição. Disputou, inclusive, a Taça Rio, onde conquistou durante os últimos 2 anos esse torneio. E neste ano, qual deve ser o foco do Botafogo em relação ao campeonato estadual? O que o nosso clube deve fazer nesse torneio, que no meu ponto de vista não vale tanto em relação à competitividade e também a esforço. E o nosso torcedor tem que saber o que vale e o que não vale sobre o campeonato estadual. Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. A Parimat é parceira do canal do TF. Se você quiser fazer seu cadastro nessa parceira do nosso canal, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também aqui o QR Code na tela para você fazer o seu cadastro. Mas eu gosto de sempre lembrar para você, tem que ter mais de 18 anos, não é renda extra, você não vai ficar rico indo lá na Parimat, mas você pode fazer, claro, seus palpites de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem estável e bem segura, colocando valores que nunca vão te atrapalhar, R$5, R$10, algo mesmo para você se divertir. Entre agora na Parimat, link no primeiro comentário, QR Code aqui na tela. Logo no começo de janeiro, nós teremos o início do Campeonato Carioca. O Botafogo deve iniciar a competição com jogadores que o clube vai receber por empréstimo e também jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, alguns atletas do Sub-20. Você formará o seu grupo inicial de trabalho, já que alguns retornarão no dia 2 de janeiro, visando a estreia que deve acontecer no dia 11, contra a equipe do Maricá. O Botafogo entra na competição estadual tendo os dois últimos torneios ficado fora até mesmo das semifinais. O Glorioso conquistou 2 vezes a Taça Rio, que dá uma vaga na Copa do Brasil. TF, o que você acha que o Botafogo deve fazer na competição? Eu não acredito que o Botafogo jogue de sacanagem, deixando bem claro, até mesmo hoje, pelo bom relacionamento que o clube tem com o Rubens Lopes, que é o presidente da Federação Estadual, porque lá no jogo de Montevidéu ele esteve no Estádio Centenário. O Botafogo tem tido uma boa relação com a Federação do Rio de Janeiro. Então eu não acredito que o Botafogo jogue de sacanagem a competição. Vai colocar, quando tiver que colocar, a sua equipe titular e vai tentar a classificação. Mas, no meu entendimento, isso não pode atrapalhar o planejamento do Botafogo para a temporada de 2025. São muitos jogos. Você tem a mesma fórmula dos últimos anos. 12 times, 11 rodadas, classificam-se 4, aí você tem a semifinal e a final. É um torneio muito longo, com muitas datas, muitos jogos um em cima do outro, você tendo que jogar em gramados ruins, as equipes de menor investimento. Eu tenho um pensamento que, no meu entendimento, tem que ser. Início, o Botafogo estará de férias ainda, por causa do final da temporada que foi bem para cima do Botafogo, né? A gente vai ter ali, possivelmente, o time titular do Botafogo, talvez no final de janeiro, para ter mesmo uma preparação visando o jogo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, né? Você teria ali pelo menos uma partida, terá pelo menos uma partida com a sua equipe titular para testar ali, ganhar ritmo de jogo por causa deste duelo contra a equipe da Gávea. Mas, no meu ponto de vista, o Botafogo só deveria colocar a sua força máxima, forçar seus principais atletas em clássicos, por causa da qualidade dos gramados. Maracanã, Newton Santos, até mesmo São Januário, são gramados, apesar do Maracanã não ser lá essa coisa toda, mas é melhor do que os gramados das equipes de menor investimento. E contra os times menores, eu colocaria atletas que não tiveram tantos minutos na última temporada e jogadores que estarão chegando no próximo ano, até mesmo para a ambientação e essa situação toda. E claro, se você conseguir colocar mais jovens para eles terem mais minutos, melhor ainda. Aí você fala, pô, Tef, mas não tem aquele regulamento de que você é obrigado a colocar sua equipe titular? Você não sabe qual que é a equipe titular. A federação não sabe qual que é o time titular do técnico Arthur Jorge. Ou, sei lá, se ele não continuar, de outro técnico. Você sabe quais são os atletas referentes à equipe principal. O regulamento diz equipe principal, não equipe titular. E com isso você pode rodar o seu elenco. Você não precisa dar uma carga de jogos muito grande para o seu time, porque você terá uma temporada muito longa. Se a gente pega o campeonato estadual, são
serão no mínimo 11 partidas da fase inicial, aí você tem 2 jogos da semifinal e 2 jogos da final. Então são 15 jogos que você fará no campeonato estadual. Aí você vai para campeonato brasileiro, mais 38 partidas. 38 mais 5, você tem ali 43, com mais 10, 53. Você tem Libertadores da América, fase de grupos, 6 jogos. Então vamos para 59 jogos. Mundial no meio do ano, Copa do Brasil, Botafogo entra na terceira fase, no mínimo mais 2 partidas. Por baixo, o Botafogo já terá, no ano de 2024, isso pegando apenas o básico das competições, 67 jogos. Não dá para você forçar com seu elenco, desde o primeiro momento, 67 jogos. Os jogadores vão chegar nas retas finais das competições, e tenho certeza que o Botafogo vai disputar de novo todos os títulos, cansados. O Campeonato Estadual é para quê? Você ir como tem que ir. Vai levando, se você se classificar para uma semifinal, aí você joga para valer, joga ali para tentar ganhar o título da competição. Se você não conseguir a classificação e tiver que jogar de novo uma Taça Rio, dane. Essa é a minha visão. Não é para você criar ali um desespero porque você não se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. A gente viu que isso não influencia no Campeonato Brasileiro, porque ano passado nós chegamos à liderança, lideramos vários momentos da competição e tivemos uma queda de rendimento na reta final. Nesse ano a mesma coisa, fomos campeões do Brasil e campeões da Libertadores. E a Libertadores a gente tem que agradecer muito porque não disputamos o Campeonato Carioca naquela reta final. Nós tivemos ali um momento em que o nosso clube ele pôde poupar jogadores daquela Taça Rio, colocando uma equipe de jovens, e você segurou o seu elenco principal para disputar jogos contra o Aurora e principalmente as partidas contra o Red Bull Bragantino, onde você pôde dar ao Fábio Matias condições dele treinar um time e colocar boas peças para jogos importantes, que nos levou a esse aqui, ó, ao título da Libertadores da América. Então, no meu ponto de vista, o Campeonato Carioca tem que ser tratado como uma pré-temporada, como um torneio início, como um torneio inicial da temporada. Se o Botafogo chegar numa semifinal, chegar numa final, claro que a gente quer ser campeão. Mas se o Botafogo não se classificar e tiver que jogar de novo uma Taça Rio, para mim não vai alterar o que eu quero em relação ao Botafogo no ano que vem. O que eu quero são o quê? Os títulos que você terá em fevereiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Eu quero buscar o título da Libertadores, o bicampeonato. Eu quero buscar o tetracampeonato brasileiro. Eu quero buscar o título inédito da Copa do Brasil. E eu quero buscar um bom Mundial de Clubes. É o que eu quero para o Botafogo no ano que vem. Eu quero que o Botafogo brigue pelas competições que valham a pena. Campeonato Carioca, na hierarquia, cara, para mim tá abaixo de Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, no meu entendimento. E você não pode forçar o seu elenco em uma competição que, hierarquicamente, é a sétima daquelas que o Botafogo vai disputar na próxima temporada. Que sirva para você dar ritmo para alguns jogadores que estão voltando de empréstimos, para você dar moral para alguns atletas, como eu falei agora, ontem, se eu não me engano, o Tiquinho Soares. De repente, o Campeonato Carioca pode servir para o Tiquinho recuperar o seu faro de artilheiro, pode servir para o Patrick de Paula, que estará de volta da equipe do Criciúma, para ganhar um ritmo de jogo e voltar e virar finalmente jogador importante dentro do nosso elenco, porque até agora ele não conseguiu isso, para que o Matheus Nascimento ganhe uma cancha muito maior, que o Cauê evolua como jogador, que você dê mais minutos para o Ponte, para ele ir amadurecendo mais, que as contratações que o Botafogo tiver, que os jogadores também se entrosem um pouco mais, que você utilize essa competição como algo positivo, não como algo negativo. Historicamente, o Campeonato Estadual serve mais como questões negativas. O estadual não pode ser balizador do que o Botafogo terá durante a temporada. Então, no meu ponto de vista, é esse. Repetindo, para encerrar aqui o nosso conteúdo, eu quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo. Se o Botafogo chegar numa reta final, claro que eu quero ser campeão, porque é muito legal ver o Botafogo campeão, não importa do que. Se o Botafogo não conseguir uma vaga para a Copa do Brasil pelo Campeonato Estadual, gente, vai conseguir pelo Brasileiro. Hoje, o nosso time vai brigar por uma vaga para a Copa do Brasil, a classificação que hoje o Campeonato Estadual serve, com uma vaga através do Brasileiro, eu não tenho dúvidas disso. Hoje o Botafogo não precisa do estadual para uma vaga na Libertadores da América. Pelo menos eu enxergo assim. Que a gente trate o campeonato estadual como tem que ser tratado. E nós, torcedores, também. Eu, como jornalista, que às vezes faço uma live pós-jogo, posso ficar irritado com uma atuação, beleza, vou criticar uma atuação se ela for ruim. Mas a gente tem que saber que ela não é balizadora para o que vai acontecer na temporada. A gente vai analisar aquele momento, aquele jogo. Você pode criticar uma atuação de jogador em um jogo ruim. Pô, não é legal o Botafogo perder para o time pequeno, mesmo jogando com o time reserva. O Botafogo tem mais peças que o time titular de uma equipe de menor investimento. Isso tem que ser colocado no papel. Não dá pra gente normalizar uma derrota para uma equipe pequena. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que uma derrota para uma equipe pequena vai influenciar lá na frente no Campeonato Brasileiro. A gente viu nos 2 últimos estaduais
que isso não influenciou? Fale aqui embaixo, é um debate sério pra gente ter aqui no canal do TF. Queridos, queridas, beijos, fiquem com Deus, tamo junto. Volto, se Deus quiser, ali entre 2 horas, entre meio-dia e 2 horas, com o nosso almoço com o TF de hoje. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus, tamo junto. Fogo neles. Comentem aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Vale a pena ou não forçar no campeonato estadual ou vocês querem o tri da Taça Rio? Valeu, fui.